gente, recadinhos então. Primeiro recado, para quem não está lá no grupo do Telegram, a gente vai. Obrigada. A gente vai mandar material, tá? Da aula de hoje e vamos mandar um e-book também com todo o material reunido da semana, tá? Então, quem não está no grupo, entra lá, que aí hoje a gente vai. Hoje, depois da aula da AVA, a gente vai mandar o material lá. Outra coisinha, para quem não sabe, estamos com matrículas abertas, então qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato. E eu não vou mais roubar tempo da AVA, eu falei que eu ia gastar 3 minutos, eu gastei 2. Pode ir. Só isso? Isso! Ah, então foi muito bom, muito rápido. 5 minutos. Hã? Você já estava assim, vai roubar 5 minutos da minha aula. Nem roubei, 2 minutos. Eu estava mesmo preocupada se eu ia perder muito tempo. Eu fiz até um roteiro aqui, de vez em quando eu vou ficar olhando para o lado, mas é só porque eu falo muito, 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 e se eu não tiver um roteiro, daqui a pouco eu tô contando a Terceira Guerra Mundial que nem aconteceu e não falo que precisa. Tá? E Fê, qualquer coisa também você vai me ajudando aí. Você fala assim, volta aí pro assunto pra gente dar conta de tudo. Fechou. Bom, a gente hoje vai falar da competência 3 e da competência 4. A gente vai focar um pouquinho mais na competência 3, por ela gerar um pouquinho mais de dúvida mesmo entre os alunos, né? A competência 4, ela é fácil. Vamos combinar que ela é muito fácil. Ela é muito tranquila. Ela é treino, assim, e decoreba. A competência 3, ela tem mais coisa pra gente trabalhar, ela vai agregar mais elementos, ela é um pouquinho mais complexa, então a gente vai trabalhar um pouquinho mais ela e no final a gente vai entrar com a competência 4 também, que inclusive é fundamental para que a competência 3 funcione direitinho, né? Se a gente não tiver um bom uso da competência 4, a 3 também não vai para frente. Bom, eu vou só fazer uma observação, porque é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. A Rafa até chegou a falar ontem, mas para caso alguém não tenha visto a live da Rafa ontem, que a competência 3, além dela avaliar a capacidade de intercalar os elementos, né, dentro do parágrafo e construir uma argumentação, ela também avalia o projeto de texto. Tá? Por isso que é tão importante aquela aula que a Fê deu segunda-feira e que eu estava junto, que ela falou tanto do esqueleto. Ela falou, olha, a gente tem um esqueleto de texto que precisa ser seguido. É uma base, né? Que ela precisa ser aplicada ao seu texto. Né? Eu costumo brincar com os meninos que o esqueleto é aquilo que todo mundo tem. Né? E quem não tem esqueleto, né? Eu não sei nem se cientificamente é possível, mas sei que algumas pessoas têm parte do esqueleto faltando, a gente sabe que acaba não funcionando muito bem. Então, imagina se a gente fosse, sei lá, só órgão, pele, né, sem esqueleto. Ia ser um amontoadinho ali, né, a gente não ia conseguir ir para frente, né, ou ia ter muito mais dificuldade. Então, o esqueleto é a base. Sabe aqueles vídeos motivacionais, aquela coisa legal que fala, no final, quando todo mundo morrer, vai virar tudo a mesma coisa, né, o mesmo esqueleto? Então, o esqueleto é basicamente a estrutura base que toda redação vai ter. Tá? A sua, a minha, a da Fê, a do coleguinha, a do inimigo, a do vizinho, todo mundo que quer tirar 1000, que está estudando, que está correndo atrás, tem que ter essa estrutura base. Tá? Essa estrutura base, ela pressupõe que o seu texto foi planejado. Tá? Que você não ficou esperando baixar Chico Xavier lá na hora para psicografar um texto. Então, você se organizou, você estudou, você fez um brainstorm na hora, né? Você pensou ali o que você conhece, o que você sabe a respeito do tema, que, lógico, vai ser sempre uma surpresa pra gente, por mais que a gente tenha estudado, o professor fulano adivinhou o tema, ok, ótimo pra ele, medalhinha, né? Vamos dar uma bala de presente, mas na hora é sempre uma surpresa, porque o professor adivinha, mas ele vai te dar 500 temas durante um ano para tentar adivinhar um, né? Então, pegou o tema, fez o brainstorm. O ano inteiro trabalhando, porque parece que o professor ficou o ano inteiro trabalhando o tema com o aluno quando fala isso, né? Exatamente, o único, né, que ele adivinhou. Então, pegou aquele tema, a gente vai articular o tema dentro dessa estrutura, dentro desse esqueletinho. E a coisa funciona tão bem
que esse esqueleto, se for bem feito, ele te garante pelo menos 800 pontos, que já é uma nota bem acima da média da maioria dos alunos que fazem Enem, da maioria dos candidatos. Então, a competência 3, ela avalia, inclusive, né, esse projeto de texto. A Rafa falou ontem, e eu vou reforçar porque é um erro comum e é uma coisa que muita gente não sabe ou não se atenta para isso. É a questão da proposta de intervenção. Se você apresenta 2 situações problema ao longo do texto, né, que é o padrão comum na escrita da redação, porque a gente trabalha com 2 parágrafos de dissertação, a gente trabalha com D1 e D2, na solução você tem que propor uma solução para os 2. Né? Como que eu viro e falo, olha, nós temos 2 problemas, mas eu vou resolver um só, o outro eu vou deixar lá. Vou deixar o pau quebrar, vou deixar ele se tocar, não tem jeito. Eu posso, obviamente, né, porque eu tenho só 30 linhas, desenvolver um completaço, lindo, para garantir os 200 pontos na competência 5. O outro, eu posso me dar o luxo de fazer uma proposta um pouco menor, entendendo a questão da limitação do espaço. Mas eu não posso simplesmente ignorar a existência dele. Se chega na conclusão que faz parte do meu projeto de texto, o texto ele é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Se eu chego na conclusão e eu ignoro algum elemento do meu desenvolvimento, significa que eu não estou atenta ao que eu projetei ao longo do meu texto. Eu não posso sair para passear com 2 amigos e no meio do caminho esquecer um para trás, né? Igual a Rafa falou, 2 problemas, um problema, eu resolvo o outro que lute, né? Eu dou carona para 2 colegas irem para a escola e na hora de voltar para casa, eu esqueço um para trás, deixo ele lá, dorme na escola, dorme na rua, né? Volta a pé para casa. Eu não posso abandonar um problema para trás, tá? Então eu preciso que o meu projeto de texto seja completo. Isso é avaliado na competência 3. Então, não adianta fazer a mais linda da argumentação, não adianta encher de repertório maravilhoso, não adianta defender uma ideia e chegar lá no final e só propor solução para um problema. Vai perder pontinho na competência 3 do mesmo jeito, porque você teve um problema aí, o que a gente chama de uma falha no projeto de texto, tá? Mas essa parte é muito simples, é só você lembrar. Se eu comecei o meu texto falando que eu vou levar 2 problemas para passear, e eu estou no desenvolvimento passeando com 2 problemas, eu tenho que, no final, levar os 2 problemas para casa junto, tá? Não pode deixar um problema ou um coleguinha para trás. Só lembrar disso. Quando a gente passa para debater a respeito da construção da argumentação, o que a gente percebe muito, né, Fê, de dificuldade dos meninos, é com relação à questão da defesa de uma opinião, a defesa de uma ideia, o que é expor um argumento e o que é defender uma ideia sobre ele e como articular, pode resolver os 2 problemas na proposta, né? Sim, você tanto pode fazer uma proposta e resolver os 2 problemas, correndo o risco do corretor não entender que você fez isso, tá? E eu acho que quanto menos risco a gente corre, melhor, tá? É possível, Ricardo, fazer, deixando o mais explícito possível que a sua intenção foi essa, tá? Então, tenta usar, inclusive, vocabulário muito próximo do que você usou na argumentação para ficar bem evidente que você usou essa estratégia, tá? Na finalidade, já marcar que você está resolvendo aqueles problemas que você tinha colocado na argumentação. Exatamente, deixar muito evidente. Eu ainda prefiro fazer separado, mesmo que a segunda proposta fique bem medíocre, mas ela está ali. Ela está cumprindo o papel dela de existir. Mas vamos lá. As 2 não precisam estar completas. Lembrando que a Rafa falou ontem. A segunda pode ter só agente e ação e tá ok. Exatamente. Pode ser bem bobinha mesmo, bem simples. Uma delas tem que estar completa, com 5 elementos. A outra ela só precisa existir para cumprir a função dela mesmo de projeto de texto. Tá? Ela vai ser avaliada só na competência 3, na 5 ela nem vai fazer diferença não. Mas vamos lá. Além de avaliar o projeto de texto, a competência 3 ainda fala com a gente sobre relacionar, interpretar e defender opinião
por meio de ideias, por meio de informações. Então, pegando o tema do ano passado, organizar os argumentos no parágrafo, a gente vai falar disso agora, Babi. O tema do ano passado era democratização do acesso ao cinema. Quando você pega um tema desse, você vai fazer o que a gente chama de brainstorm ou a chuva de ideias. Você vai primeiro ler os textos de apoio. Foi até uma ideia que a Rafa trabalhou ontem, acho que de uma forma bem legal. Os textos de apoio já indicam um norte do que o Enem espera enxergar de você com relação ao tema, né? Então, quando fala, por exemplo, da democratização do acesso ao cinema, ano passado, pelos textos de apoio, era bem nítido que existe uma dificuldade de acesso ao cinema por parte de determinado grupo social e por parte de algumas regiões. Então, uma questão socioeconômica e uma questão geográfica. Já tinha essa delimitação nos textos de apoio, que já é um indicativo, né, para você buscar argumentos. E aí você vai começar a pensar o que você sabe sobre o tema. E aí uma forma fácil, né, de você tentar lembrar o que você sabe sobre o tema, tentar buscar essas referências, é transformar o tema mesmo da redação em uma pergunta. Né? Então eu tenho democratização do acesso ao cinema. O cinema é de fato democratizado? Esse acesso é democratizado? E aí a gente vai pensar, não é. Né? Ele não é democrático. O que é democracia? O que é ser democrático? Democracia é aquilo que todo mundo participa. Você acha que, de fato, todo mundo tem acesso a cinema no Brasil? Mesmo a gente pensando no acesso a filme, não precisa nem ser o cinema espaço físico. As pessoas têm acesso a isso? Não. Por que elas não têm? Quem que são essas pessoas, então, que não têm? O que está associado a isso? Se você já identificou, por exemplo, que quem é a pessoa, né, que você acha que não tem acesso, é a pessoa, por exemplo, que vem de uma camada socioeconômica mais baixa. Por que ela não tem acesso? Porque o cinema tem um custo, e é um custo elevado. E aí, como que ela poderia ter acesso? Se isso fosse gratuito. E para ser gratuito, quem que tem que fornecer? O Estado. O Estado fornece? Pelo visto, não. Tá vendo que só da gente fazendo essas perguntas, a gente já vai chegando num raciocínio e a gente já vai pensar várias coisas a respeito do tema. Então, o primeiro processo é fazer isso. É ir criando perguntas mentalmente e ir listando mesmo informações que você consegue trazer da sua cabeça, daquilo que você tem, né, de informação que você agregou ao longo da vida. Depois, você vai pegar essas informações e vai tentar associar. Quando você pega, por exemplo, a questão do Estado. O Estado poderia fornecer mais programações de cinema para todas as classes socioeconômicas. Beleza. Mas o Estado não fornece. Será que tem alguma música que fala disso? Tem algum livro? Eu já li algum livro de literatura na escola que tratava de alguma questão parecida? Tem algum filósofo que já trabalhou com isso? E aí a gente vai tentar lembrar. Ao longo do ano, vocês trabalham com vários filósofos. Ao longo da vida escolar de vocês, vocês leem vários livros, ou pelo menos deveriam ler, né? Vocês escutam música o tempo todo. E não tem problema se a música é em inglês, se a música é em francês, se vocês souberem traduzir, se vocês conhecerem a letra, não tem problema. Vocês assistem série, vocês assistem filme. Então, pega aquela ideia que você enxergou ali no tema e tenta lembrar. Quando eu penso, por exemplo, que o Estado não fornece alguma coisa que ele poderia fornecer, que é uma função dele, eu automaticamente lembro, Vanessa, do contrato social. E aí eu já tenho um repertório para aquele argumento. Tem alguns temas, por exemplo, no meu caso, cinema, que antes de eu pensar em qualquer coisa, já vem uma chuva de repertório, porque é um tema afim, né? É um tema que eu tenho interesse, um tema que eu gosto, então é muito mais fácil para eu lembrar de repertório. Isso pode acontecer com vocês? Pode. Pode ser que caia um tema que, por exemplo, vocês trabalharam muito ao longo do ano e que nem precise de fazer, às vezes, esse brainstorm todo, que automático já vem muita coisa. Mas esse brainstorm ele é importante de ser treinado, é importante que vocês criem esse hábito. Por quê? Porque pode acontecer de vir um tema
que surpreenda vocês, um tema que vocês não estavam preparados, ou sei lá, que deu um branco na hora. E esse processo é um processo que vai ajudar, então, nessa recuperação. Quando você tem argumentos, né? Você tem informações e você tem um repertório, você precisa colocar isso tudo dentro de um parágrafo. E além de colocar tudo dentro de um parágrafo, essas informações elas têm que fazer sentido, né? Porque senão fica aquele monte de informação tudo sobre o tema, né? Então, se eu disser, por exemplo, que não existe muito investimento em produção de material audiovisual no Brasil, é uma informação super pertinente para o tema. Se eu disser que o contrato social pode ser associado ao tema, pertinente também. Se eu disser que a Constituição Federal também cabe para debater o tema, pertinente. Se eu disser que o cinema não chega, geralmente, nas regiões muito interioranas do país, pertinente. Agora, como que eu ponho isso tudo dentro de um parágrafo? É pertinente, mas não existe, né, um encadeamento lógico entre essas informações. Então, a primeira coisa que vocês precisam verificar é se uma ideia encaixa na outra. Se existe uma relação lógica entre as informações que vocês escolheram. Existindo uma relação lógica, existindo um raciocínio entre elas, a gente passa para o que a gente chama de estruturação argumentativa, que aí é basicamente aplicar conhecimento que é técnica de escrita, que vocês vão usar para o Enem, vocês vão usar depois para a vida, eu espero, né? Que a gente vai ter muita opção, a gente tem muita técnica para estruturar os argumentos dentro de um parágrafo, tá? Isso aí a gente tem técnica demais. Lembrando que vocês sempre precisam deixar evidente uma defesa de opinião. O que é isso? Vocês têm que deixar claro para o corretor que vocês pensam alguma coisa a respeito daquilo. Se eu viro para a Fê e falo, Fê, amanhã é dia do trabalho. Aí ela fala, é. Eu falo, por isso é feriado. Tá, amanhã é dia do trabalho, por isso é feriado. Aí eu viro para ela e falo, muitas pessoas não concordam com esse tipo de feriado no Brasil. Beleza, eu tô defendendo alguma coisa? Eu tô dando um monte de informação, eu tô expondo informações que são verdadeiras, amanhã realmente é dia do trabalho, realmente é feriado, realmente tem um monte de gente que não concorda com esses feriados, tem gente que acha que prejudica o comércio, tem gente que acha que o Brasil tem feriado demais e tudo. Eu só tô preocupada se depois da pandemia eles vão repor esses feriados, né? Porque a gente tá perdendo um monte de feriado aí. Tô preocupadíssima com isso. Meus feriados emendados, nas semanas no mar. Meus feriados emendados, meus finais de semana no mar. Gente, olha os feriados desperdiçados. Chocada com isso. A gente não pode nem ir pra praia nos feriados emendados. Não. Vamos virar todos os palmitos. Sem condição, sem condição. Quero tudo emendado depois. Então eu não tô defendendo nada. Agora, se eu virar e falar para ela que eu, apesar de achar que realmente, ok, o comércio fecha e tudo, mas eu acho que é preciso ter uma paralisação para lembrar toda a luta dos trabalhadores, toda a questão da luta dessa classe, porque é importante parar pelo menos uma vez por ano, em memória. Aí eu estou defendendo uma ideia. Aí eu tenho uma defesa de opinião. Eu estou dizendo que eu concordo e eu concordo por causa de uma coisa. Então não é simplesmente eu virar e falar assim, não, eu acho super legal que tenha um dia do trabalho. Ok, que lindo, né? Palmas para você, aproveite seu dia do trabalho, né? Mas por que que é legal? É legal porque esse dia é o símbolo de uma luta de uma classe que é uma classe extremamente oprimida até hoje, representa um movimento que é um movimento sindical importantíssimo e que ainda hoje precisa muito de representação. Então é a oportunidade da gente dar uma parada, embora isso não aconteça na maioria das vezes, né? O povo só curte feriado, faz churrasco, mas é uma oportunidade de parar para pensar sobre isso. Então é importante sim que se tenha essa paralisação com esse fim. Isso é defender uma ideia, ok? Eu fiz aqui um parágrafozinho para mostrar para vocês um exemplo de estruturação argumentativa, tá? Eu vou tentar fazer meio pausadinho assim, para ficar mais fácil de entender. Eu não vou ler o parágrafo,
tá? Eu vou ler as ideias, tá? Eu vou tentar nem ler, assim, porque eu acho que eu até memorizei isso já, pensando no tema do ano passado. Então, a primeira coisa que eu falei que a gente tem que fazer é pegar o tema e ler os textos de apoio. O tema do ano passado era democratização do acesso ao cinema. Aí, finge que a gente lê os textos de apoio lá na hora, né? Porque temos só 1 hora de live, não dá para ler texto de apoio. E aí a gente pega e vai pensar o que a gente sabe a respeito disso. Selecionei lá 10 ideias. Para falar a verdade, quando eu fiz o Enem ano passado, devo ter selecionado umas 25, né? Repertório, foram quase 2 páginas de repertório, quase morri de desespero para escolher. Dei muita sorte, gente, muita sorte de ter caído. O cinema não esperava mesmo, fui pega super de surpresa. Fiquei muito feliz com o tema, muito. Sim, feliz e preocupada. Fiquei feliz por mim, mas preocupada com os meninos, que eu falei, vai cair um tema fácil desse? Os meninos vão desesperar. Eu falei, se caísse um tema difícil, acho que eles vão ficar mais tranquilos do que com o cinema. A gente preparou tanto para o difícil ano passado e veio tão... Você fica com essa sensação também? Que quando é que é uma coisa fácil, eles vão desesperar porque é fácil, eles vão achar que eles não conseguem. Eu tirei 980. Muito chateada, porque minha redação só tinha um erro e garfaram meu 1000. Tá? O erro eu assumo, não sei porquê, eu escrevi a teria do contrato social. Eu revisei 502 vezes meu texto. E eu não enxerguei que eu escrevi teria em vez de teoria. Eu comi um O. Mas foi o único erro do meu texto. O único. Então não era para ter tirado 980, era 1000. Mas eu fico feliz a gente pensar que o 980 ele é meio 1000, né? Ele é um 1960. Mas enfim. Um corretor era esperto, o outro dormiu no ponto. Eu reli várias vezes para ver se era aquilo mesmo. Nossa, fala não. Por fim, o tema, não. Eu achei que tinha pegadinha. Quando eu vi que o tema era aquilo mesmo, eu falei, velho, os meninos vão desesperar. Eu falei, vai ter menino indo pro banheiro chorar, porque tava esperando que fosse cair a saúde da comunidade ribeirinha do Amazonas. Da sua aula de escrever redação e sobre caiu. Sem saber sobre isso. Democratização, não, tipo, não é que é o cinema, que é a democratização do acesso ao cinema. Ok, era de boa. Mas vamos lá. Então, beleza, peguei, li os textos de apoio e fui escrever. Eu gostaria de mostrar como que eu tô, não reparem. No meio da live, no final da live, eu termino a outra mão. Gente, tá triste minha vida. Eu tô total nude na vida. Sem esmalte, sem sobrancelha, tá? Eu não tenho sobrancelha, né? Então, assim, as falhas naturais já estão surgindo, porque não tem maquiagem. Tudo cagado. As espinhas, assim. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, para começar o nosso parágrafo, é pegar o argumento que a gente selecionou lá na tese, tá? Lá na tese, a gente coloca o argumento simplificado. A gente coloca ele de uma forma reduzida, né? Então, eu vou dizer, por exemplo, na minha tese, lá na introdução, que o cinema no Brasil, ele não é democrático, ele não é disponibilizado igualmente para todas as pessoas, uma vez que as camadas populares mais baixas não têm acesso a esse tipo de arte e outra coisa, ok? Então, eu vou marcar quais são os 2 argumentos que eu vou trabalhar. O primeiro argumento eu vou usar para ser a base, né, o meu tópico frasal, ao norte, a orientação do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, o meu D1. O segundo, o A2, que está lá na tese, vai servir de norte, de tópico frasal, para o meu D2. Peguei o meu A1 lá na tese, recorto ele e colo lá no meu tópico frasal. Só que sabe quando você pega no Paint, que você cola e dá uma ampliada? Você faz mais ou menos isso. A paráfrase é você reescrever com outras palavras. Só que a introdução ela é realmente um pedaço da redação que é menorzinho. Você está só apresentando uma ideia. E quando você apresenta, né, se eu for apresentar a Fê para alguém, eu vou falar, essa é a Fernanda, minha amiga.
Quando a Fê começar a conversar com a pessoa, ela vai aprofundar e vai falar, eu faço isso, faço aquilo. Mas eu não chego para uma pessoa e falar, essa é a Fernanda, minha amiga, então, ela é diretora do pontual, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não fico 2 horas ali falando sobre a Fê. Não, ela nunca. Né? Eu só grito, essa é a Fê, minha amiga. Nunca você falou isso na vida. Você nunca falou, essa é a Fernanda, minha amiga. Você sempre fala, essa é a Fernanda, minha chefa. Minha chefa, verdade. Essa Fernanda é minha chefa. Como sua chefa. Você nunca me apresentou como sua amiga. Eu acho isso um absurdo. Não, mas é minha chefa. Eu adoro minha chefa. Minha chefa é legal. Dá uma autoridade, assim, ó. Oh. Tipo, eu ando com a chefa, ó que chique eu sou. Tô colada na chefa. Então, quando eu faço apresentação simples. Eu falo, essa é a Fê, minha chefa. Vocês estão vendo aí minha chefa em cima, unha e carne coladinha. E depois, quando eu vou, sei lá, a Fê vai conversar com a pessoa que a pessoa vai conhecer melhor sobre ela. Então, a introdução, ela é só apresentação. Então, é uma coisa mais simples mesmo. Passei para o desenvolvimento, eu vou pegar o meu argumento e vou reescrever ele na tese um pouquinho maior. Tá? Um pouquinho, é um pouquinho mesmo, tá, gente? É só para reescrever um pouquinho diferente, não ficar Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Mas não precisa reescrever a história do Brasil, não. Então, eu peguei o meu argumento e coloquei lá, né? Que as camadas sociais populares não têm acesso ao cinema. E aí, depois que eu fiz essa primeira frase, eu ponho o quê? Ponto final. Terminou o meu primeiro período. O meu segundo período, eu venho com repertório. E aí, lembra que eu falei que quando eu penso nisso, eu penso no contrato social? Então, eu vim com um repertório filosófico. Eu vou trazer, então, que, segundo o contrato social do filósofo francês Rousseau, tá? Não precisa de colocar detalhe do século, não sei o quê. Se você souber que o Rousseau é um filósofo, se você souber que ele é francês, é legal também, tá ótimo. Tá? Então, o contrato social do filósofo francês Rousseau, o Estado, ele deve assegurar, né, a liberdade civil dos indivíduos. Ponto. É também resumido. Não precisa contar a história toda do contrato social. Não precisa dar detalhes do contrato social. É só colocar a essência dele. O que é dentro do contrato social que tem a ver com o que você vai debater. Posso falar? Não, só queria, fazer uma ênfase que até agora tudo que foi feito foi apresentar. E Babi, que estava perguntando aí, vai anotando. Até agora a gente apresentou o argumento 1 ou o argumento 2, né? E a gente apresentou um repertório que você já estudou antes, que você consegue conectar com esse tema. Até agora, de fato, não teve argumentação, tá? Expositivo. Apresentei um argumento, apresentei um repertório. Pode seguir. Isso. Então, eu tenho 2 períodos até agora, ok? Primeiro período, paráfrase do argumento. Segundo período, repertório filosófico. O meu terceiro período é o seguinte. O contrato social do Rousseau, ele foi escrito lá em 1700. Você acha que o Rousseau, de fato, escreveu o contrato social pensando na democratização do acesso ao cinema? Não foi, né? Então, o que tem a ver o contrato social do Rousseau, escrito lá em 1762, ou não sei a data exata, com a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Então, eu preciso fazer o que a gente chama de contextualização do repertório dentro da realidade do recorte temático, tá? Então, é explicar. Porque tem aluno que vira e fala, tal problema se relaciona ao contrato social de Rousseau. E fica por isso. E eu falo, que ótimo! Rousseau estava super que legal no cinema, sério mesmo, que ele estava preocupado com isso na época do Iluminismo. No Brasil ainda, né? Cinema no Brasil. Rousseau estava preocupadaço se o cinema estava chegando para todo mundo aqui no Brasil. Não estava. Estava preocupado com um monte de outras coisas. Mas o que tem a ver, então? Por que eu pensei em Rousseau quando eu fui trabalhar a democratização do acesso ao cinema, mais especificamente, trabalhando a ideia de que as camadas mais populares, as camadas mais pobres, não têm acesso ao cinema? Porque hoje ainda existe negligência por parte do Estado, que deveria assegurar os princípios básicos, por exemplo, o direito de acesso à cultura. Só que o Estado
não cumpre a parte dele nesse contrato e, portanto, algumas pessoas saem desprivilegiadas. Então, a relação que eu fiz é essa. O Rousseau, lá em 1700, falou que para haver liberdade civil, ou seja, para que a gente possa gozar dos nossos direitos, o Estado tem que assegurar isso para a gente, o Estado tem que fazer com que a gente possa gozar dos nossos direitos. Hoje, a gente experimenta na prática a negligência disso. Então, o meu terceiro período vai ser explicar, e aí a gente já começa a ter uma interpretação, tá? Então, eu vou interpretar e vou relacionar o meu tópico frasal com o meu repertório. A minha interpretação é que, embora o Estado, de fato, devesse garantir para a gente, né, a liberdade civil, e nesse caso ela estaria representada pelo acesso à cultura, né, o direito de acesso à cultura, ele não faz isso e algumas camadas sociais saem desprivilegiadas. E aí, o meu quarto período é o que eu vou apresentar de consequência disso. Porque, ok, o Estado não cumpre, o Estado negligencia esse direito, algumas camadas, então, são prejudicadas, mas isso é basicamente o que eu falei no meu tópico frasal. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que o acesso à arte, mais especificamente ao cinema, torna-se um bem cultural que é privilégio das classes econômicas abastadas, porque tem um valor, que é um valor monetário mesmo, muito alto. Em consequência disso, né, consequentemente, logo, ou qualquer outro articulador que você queira usar, acaba que o cinema, ele é exclusivo das elites brasileiras e inacessível para as camadas mais pobres, gerando aí uma defasagem, né, do aproveitamento do cinema enquanto bem de produção cultural. Então, a minha defesa é exatamente o que está aí nesse quarto período, né? A minha defesa é que, com o Estado negligenciando o direito de acesso ao cinema, as empresas aproveitam para colocar um alto preço, só quem tem condição de pagar tem acesso a isso, e quem não tem condição de pagar fica sem ter acesso aos benefícios, às vantagens que esse bem cultural, que é um bem intelectual, traz para quem pode acessar por meio do pagamento. E aquilo, não tem como entrar em detalhes, né? Mas o cinema ele te permite construção de conhecimento, senso crítico, próprio lazer, né? Conhecer outras culturas. Isso fica restrito só para quem pode pagar. Então, a defesa que eu tenho é que quando o Estado negligencia esse direito, ele faz com que só a elite tenha acesso ao proveito desse bem cultural e intelectual. E aí, o último período é só um fechamento. Só porque o parágrafo argumentativo ele tem que ter uma estrutura interna, como se fosse um texto mesmo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o tópico frasal. O desenvolvimento é o repertório, a defesa, né, que você vai fazer por meio da explicação do repertório e da sua defesa, e o fechamento ali vai ser a conclusão. Então, o fechamento eu coloquei já puxando uma ideia de necessidade de resolver esse problema. E eu coloquei que, deixa eu até lembrar que eu coloquei nesse, logo é preciso rever a capitalização do audiovisual no país e tornar esse meio cultural mais democrático. Tá? Então, rever essa questão do cinema ter um custo para as pessoas e torná-lo mais democrático. Então, basicamente, qual que é a estrutura que eu trabalhei aqui? Primeiro período, paráfrase do A1 ou do A2, né, dependendo da ordem que você tiver. Segundo período, repertório filosófico. Terceiro período, contextualização do repertório filosófico dentro da realidade atual, né, ou da realidade do recorte temático. Quarto período, consequência dessa contextualização. E o último período, a gente vai ter, então, o fechamento por antecipação de necessidade de mudança. Ok? Então, eu tenho aí um parágrafo argumentativo
que ele foi construído em 9 linhas, tá? Eu escrevi ele, de fato, como é assim, a letra médio formiga, tá? Não foi uma letra tão formiga, não, e nem uma letra grande, uma letra médio formiga, mas em 9 linhas e 5 períodos, que é o que a gente recomenda no esqueleto. Uma outra possibilidade para esse mesmo tema, considerando que esse foi o A1. Se a gente tivesse um A2, por exemplo, eu trabalharia no A2 que o cinema ainda não chega a todas as regiões do Brasil. Então, em cima, eu trabalhei com a questão socioeconômica. E embaixo, eu vou trabalhar com a questão geográfica, né? A questão espacial. Então, eu vou dizer que as produções de cinema, elas não são distribuídas de maneira democrática também por todo o território brasileiro, ok? Então, eu coloquei no meu primeiro período, que é o meu tópico frasal, de novo, uma paráfrase do argumento. Ou seja, eu reescrevi o argumento, só que mais detalhado, né? Com um pouco mais de precisão. Mudando as palavras de preferência, né, gente? Para evitar repetição já lá da competência 4. Exatamente. E para evitar gastar a marca-texto da gente, porque haja. Agora a gente está economizando, tá? Corrigindo tudo online. Os marca-textos estão perdurando. Então, eu estou usando os livros. Usando para estudar. Então, primeiro período, paráfrase do argumento. Segundo período, aqui eu vou usar uma estratégia diferente. Se em cima eu trabalhei com repertório filosófico, aqui eu vou trabalhar com repertório legislativo. Então, o meu segundo período, ele vai ser o repertório de legislação. Legislação é lei. Então, vocês podem usar tanto a Constituição Federal, tá? Se for um recorte Brasil, se estiverem falando de Brasil, tá? Eu optei por usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Que vocês encontram no site da ONU. Eu mandei no Telegram. Aí, a Fê mandou no Telegram. Tinha um documento muito pequenininho, né? Não justifica não ler. 10 folhas. Então, eu optei... 10 folhas, 10 páginas. Tá vendo? Então, eu optei por usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o meu primeiro período foi que o cinema ainda não chega a todas as regiões, todos os territórios dentro do Brasil de maneira igual. Meu segundo período, que é o repertório, eu falei que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm o direito de fruir as artes. Ou seja, todas as pessoas têm direito de aproveitar, curtir, conhecer e ter acesso às manifestações artísticas da sua comunidade. Ok? Só que eu tenho uma relação de contraposição. Porque, embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos fale isso, a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, o meu terceiro período, ele vai ser exatamente essa contraposição. Então, eu vou dizer que, no entanto, mesmo que a Constituição Federal de 88 seja baseada, né, seja fundamentada na Declaração Universal dos Direitos Humanos e preveja o cumprimento dessa declaração, no Brasil, a gente não tem ainda uma política de distribuição de material audiovisual por todo o território nacional. Ou seja, a Constituição fala que vai cumprir a declaração, mas não está cumprindo. E aí, ok. Só que até então eu tenho só constatações. Eu interpretei uma informação, mas eu ainda não trouxe minha opinião. Como que eu vou trazer minha opinião? Vou trazer minha opinião agora no quarto período. E esse quarto período eu vou fazer ele com que estratégia? Eu vou usar, então, uma comprovação por meio de exemplificação. Então, eu vou provar o que eu estou falando, dando um exemplo, e aí eu vou defender a minha tese por meio desse exemplo. E aí eu disse, então, que... deixa eu só ver aqui. Com efeito... que eu tenho lembrado dos conectivos que eu usei, lindos, maravilhosos. Com efeito, as regiões interioranas dificilmente conseguem manter cinemas em funcionamento. Então, a minha defesa é essa, que é muito difícil que essas regiões interioranas, pequenininhas, mantenham cinemas em funcionamento, como ilustrado no filme Cine Hollywood. Pronto.
eu exemplifiquei, então eu provei a minha tese por meio de uma exemplificação. Então, o filme Cine Hollywood, né, que mostra que é um cinema no interior do Ceará, que não consegue, na verdade eles penam, lutam muito lá para manter o cinema em funcionamento por falta mesmo de patrocínio, de investimento, e essa é a realidade de muita região interiorana aqui no Brasil. Então, eu comprovei a ideia que eu coloquei por meio de uma exemplificação. E no fechamento, eu também antecipei uma ideia de proposta e coloquei que é imperioso que o governo reveja as políticas de investimento na distribuição de material audiovisual pelo território nacional. Então, qual foi a estratégia que eu usei nesse parágrafo? Eu comecei com paráfrase no primeiro período. Segundo período, eu usei um repertório legislativo. Terceiro período, eu usei uma contraposição. Quarto período, uma comprovação por exemplificação. E quinto período, fechamento, antecipando aí uma ideia de proposta. Então, a gente deu aqui agora 2 exemplos de estrutura interna para a organização das ideias. Tendo essas estruturas, fica mais fácil para vocês até pensarem argumentos aí para construir. É interessante, lógico, que vocês busquem conhecer, né, alguns repertórios filosóficos. Eu sou muito favorável a vocês de fato conhecerem. Então, ao invés de tentar conhecer 20 repertórios filosóficos, busquem conhecer melhor, sabe, 4, 5. Ficar decorando frase, ficar decorando citação, né? Exatamente. Ficar decorando citação, pega a ideia, capta a ideia, a essência. Não, ela não tinha falado do filme antes. Eu já conheço a redação dela também, eu li 20 vezes procurando o erro. É porque eu usei como base a minha redação, tá? A redação que eu fiz do Enem do ano passado, que foi 980. Então, eu usei a exemplificação e as estruturas da minha redação. Não usei toda, porque, na verdade, a minha redação tem muito repertório, muito. Sua redação deu o quê? Uns 5, 6 repertórios, não foi que a gente contou? Foram 6 repertórios. Ela ficou, né, e a letra ficou microscópica. Ficou muito pequenininha. Eu estava falando... muitos alunos têm queixado comigo, quando eu falo dessa questão de conhecer melhor o repertório, que eles têm dificuldade, às vezes, de ler o repertório na origem, né? Por exemplo, pegar um texto do Foucault para ler, pegar um texto da Hannah para ler, pegar um texto da Rosa Luxemburgo para ler. De fato, não é fácil, tá? Pra gente é dificílimo, mesmo traduzido é muito difícil. A linguagem não é uma linguagem fácil, muitas vezes está num contexto que a gente não pegou anteriormente, então não é simples, mas vocês conseguem achar, né? Por exemplo, a Marilena Chauí, ela tem livros de filosofia que vocês conseguem encontrar em bibliotecas, ou até textos que vocês acham da Marilena na internet agora em tempos de pandemia, que ela traz interpretações desses filósofos com uma linguagem que é uma linguagem adaptada mesmo para ensino médio. Vocês conseguem achar releituras que vão trazer o contexto certinho, vão trazer um estudo mesmo a respeito do repertório e não só a frase solta, que muitas vezes fica tão vago, fica tão pouco, tá? Então, tentem só conhecer um pouquinho melhor o repertório que vocês querem usar. Merli é uma ótima série, eu sempre indico ela, tá na Netflix, tem 2 temporadas, é uma forma legal de pelo menos vocês serem apresentados a filósofos, tá? Eu sei que tem muita gente que não teve filosofia na escola. Filósofos contextualizados. Sim, sim. E tem muita gente que não teve filosofia na escola ou aulas de filosofia quase que só de corpo presente, mas que não tinha um debate, não tinha uma apresentação legal, né? Tanto que o Merli é uma crítica a esse modelo de aula de filosofia que não agrega, que não acrescenta. Então, eu acho super legal vocês assistirem a série, enquanto é que ela tem um enredo meio malhação ali, que é super empolgante, assim, que te pega, te prende. Mas é interessante para vocês verem um pouquinho desse contexto, tá? Para vocês perceberem como a filosofia ela pode ser aplicada
fora do contexto original dela, desde que em processo de analogia, tá? Não adianta você vir me falar que, por exemplo, o Rousseau falava de democratização do acesso ao cinema, que ele não falava. Agora, ele reflete a respeito de uma condição, ele elabora uma teoria, e a teoria dele pode ser aplicada a outros conceitos em analogia. O que é uma analogia? Você pode pensar da mesma maneira que ele, considerando o contexto que você precisa, tá? Mas tomem muito cuidado com isso, porque eu já vi de gente falando aí, principalmente com a Hannah, que a Hannah falou de banalidade do mal essa semana com a de bullying. Jesus! Eu não, acho que nenhum meu escreveu, Hannah. Eu acho que nenhum meu escreveu. Chocada! Nossa, teve um monte que tive que colocar lá assim, então... a Hannah, ela trabalhava com um monte de coisa, mas eu acho que já teve uns 3 meninas não pode ser, mas que eu saiba, não. Inclusive, tem uns textos dela que eu acho que ela pratica bullying. Inclusive, eu tô lendo um livro dela bem pequenininho, que deve ter, sei lá, umas 800 páginas. De vez em quando eu fico olhando e falo, bicha, mas ela era nervosa. A bichinha era faca na caveira. Mas vamos lá. No resuminho que a gente manda no final lá, bonitinho, tem essas estratégias escritinhas lá por período, e tem que praticar. Tem que pegar, tem que escrever, tem que tentar fazer. Vários alunos nossos têm feito esse exercício agora, né? Eu brinco que as minhas crises de estimação, eu tenho mandado algumas estratégias, mas de acordo com o que eu percebo do texto deles, né? Que eles tentam aplicar a estratégia e não conseguem. Aí às vezes eu mando e falo, olha, só faltou fazer tal coisa. E eles vão aplicando, às vezes não funciona na primeira, mas na segunda, na terceira. Então é isso, é tentar mesmo, pegar suas ideias, encaixar nesse modelo e depois ler, ver se faz sentido, ver se tem uma lógica ali. Porque tem coisa que assim, você consegue. Você pode não ter o olhar do corretor e tudo, mas você consegue ler e ver se o tique e o teco estão batendo. Tem coisa que, obviamente, não faz sentido nenhum. Quantas vezes a gente recebe redação de aluno que a gente vira e fala assim, lê esse parágrafo para mim. Aí o menino lê e fala, não, nem sei o que eu escrevi. Não entendi o que eu quis dizer aqui, não. Exatamente. Eu falo, mas jovem, se você não entendeu quem sou eu, eu acho que eu quis dizer tal coisa. Você acha? Você jura que você acha? Se você quis dizer, você já tem certeza que você não disse. Não disse. Gente, o corretor, ele tem 100 redações por dia, no mínimo. No mínimo. O pacote mínimo do corretor é 100. Então, a gente não vai ficar pensando no que o aluno quis dizer, até porque a gente nem conhece o aluno que a gente está corrigindo. Né? Tipo assim, a gente não pensa, deixa eu ver o que ele quis dizer aqui. Acho que não disse o que ele estava pensando, problema dele aqui, ó, corto aqui, ok, vem o próximo. Não, sem contar, quando entrega a redação, ele falou, não, meu texto essa semana não faz sentido nenhum. Por que você está me entregando, né? Eu sempre Exatamente. Falo na primeira aula. Você mandou uma mensagem, né? Você tem meu WhatsApp, você tem meu telefone, você tem meu endereço. Por que você não mandou nem se fosse sinal do Batman, sinal de fumaça, um pombo correio, na hora que você estava escrevendo e falou, não estou conseguindo sair do lugar. Eu te empurrava. Tem uns que já aprenderam isso. Tem uns que me mandam, eu tô querendo articular tal coisa com tal coisa. Ela nem adianta. Não articula, não faz sentido. Tem os outros que você fala, tô tentando articular tal com tal e não sei como. Eu falo, tenta ir por tal caminho. Mas, gente, não é difícil pedir ajuda, não. Aliás, eu e a Fê, o que a gente mais faz o dia inteiro. Nossa, ajuda aqui. Eu peguei a redação da turma de manhã para corrigir. Eu mandei vários podcasts para meus alunos. Era áudio de 2 minutos. Me ajuda aqui que eu tô desesperada. Oh, meu Deus do céu, gente. Vamos articular isso melhor. Vamos melhorar isso aqui. Não, precisa. Nossa, tenso. Mas então vamos lá. E a competência 3, então, a gente falou muito aí sobre a importância de articular, de relacionar as ideias. E aí, como que eu relaciono, como que eu articulo essas ideias? Obviamente, por um raciocínio lógico, né? Elas precisam seguir uma sequência lógica, elas precisam ter uma relação entre elas, mas mais do que isso, não é mais que isso não, mas também por meio de elementos coesivos.
tá? O que são elementos coesivos? São aqueles elementozinhos, são palavrinhas mesmo, que a gente coloca entre um período e outro, ou entre uma oração e outra, para poder representar, para poder evidenciar para o corretor, para o interlocutor, para quem está lendo o texto, qual que é a intenção que você pretende com a sua informação. Se eu digo que amanhã é feriado e amanhã eu não vou poder viajar, a Fê não sabe se eu tô falando isso de uma forma feliz, ainda mais na escrita, né? Que não tem expressão, não tem nada. Agora, se eu vir e falo, amanhã é feriado, mas eu não vou poder viajar, eu tenho aí uma adversativa, uma ideia que se opõe à ideia anterior, né? Se é feriado, espera-se o quê? Que você possa passear, que você possa viajar, mas eu não vou poder porque eu tô de quarentena. Agora, se eu viro e falo, tal coisa acontece e outra acontece, eu estou somando duas ideias. Então, quando eu coloco, além disso, eu estou acrescentando uma nova informação. Quando eu coloco, todavia, né, eu estou colocando uma contraposição. Quando eu coloco logo, eu quero concluir alguma coisa. Então, esses articuladores, eles servem para dar uma sequência interna no texto, tá? Esses elementos coesivos, para deixar clara qual é a relação que você pretende colocar tanto entre um período e outro, e entre uma oração e outra, e deixa muito mais fácil para o corretor ler o seu texto. A sequência fica muito mais tranquila, o texto fica mais leve, mais fluido. E, além disso, a gente precisa também colocar o que o Enem chama de operador argumentativo. O que é o operador argumentativo? É esse elemento coesivo começando parágrafo. Basicamente é isso. Ele tem que estar sempre relacionado com a ideia anterior. Ele não pode estar relacionado com a ideia que vai vir na frente, mas ele tem que fazer uma quebra com a ideia anterior. No e-book que eu coloquei no ar hoje, o Dicas que a gente escreveu juntas, no Dicas tem lá, eu marquei o que a diferença de operador. Ficou super bonitinho, tudo coloridinho. Marquei igual fosse marca-texto. Marquei a diferença de operador para construção. Então, assim, vale a pena baixar lá quem tiver dúvida com isso também para entender. O operador sempre faz referência a um elemento anterior, enquanto a conjunção não necessariamente vai estar remetendo a um elemento anterior. O operador argumentativo, eu acho que dá para relacionar ele com a ideia que a gente falou de planejamento de texto. O texto ele precisa ser planejado para funcionar numa sequência, né, que obviamente você pensou de antemão. Pensa no seu texto, eles são 4 bloquinhos, né, 4 parágrafos. Se você cortar esses 4 parágrafos e trocar eles de lugar e você conseguir construir outro texto que possa ser lido também com clareza, significa que você não planejou. Porque não faz sentido. O seu planejamento ele tem que ser pensado para que o seu texto tenha uma sequência única de leitura. Agora, se, por exemplo, começa a minha introdução, e aí no meu parágrafo, né, no parágrafo 2º, que vai ser o meu D1, eu coloco primeiramente, e aí faço meu parágrafo todo. Depois eu começo outro parágrafo. Ademais, faço o parágrafo. Começo meu último parágrafo da conclusão. Portanto, e faço o parágrafo. Quando eu cortar, faz sentido eu colocar o primeiramente lá embaixo? Faz sentido eu colocar o portanto lá em cima? Então, o corretor entende que você pensou uma sequência lógica, você seguiu a sequência que você pensou, e você marcou essa sequência com os operadores argumentativos, exatamente evidenciando qual é a relação entre o período que está chegando, que está começando, e o período anterior, tá? O arroz com feijão que o Enem exige de vocês, sendo bem sincerona. Numericamente. O arroz com feijão é... Numericamente. Quê? Numericamente, né? O arroz com feijão é... Vocês têm que ter 2 operadores argumentativos, tá? Esses que vêm no início do parágrafo. Mais especificamente, um no segundo desenvolvimento e um na conclusão. E vocês têm que ter um elemento coesivo em cada parágrafo.
ok? Então, na introdução tem que ter um elemento coesivo, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Mas vamos combinar que arroz com feijão não enche o olho de ninguém. Né? Se chegar num lugar e ter um prato de arroz com feijão, a não ser que seja o prato de arroz com feijão, o arroz com feijão mais lindo que você já viu na sua vida, você fica sempre esperando que vai aparecer mais alguma coisa. Que seja uma salada, que seja uma batata frita, né? Uma carne para quem gosta. Mas o prato de arroz com feijão, por mais que seja uma delícia, você fica esperando ali que vai vir mais alguma coisa. Então, lógico, pode ser que o seu arroz com feijão seja o melhor do mundo, mas não vai acreditando que é não. Tá? Não vai confiando que é não. Então, tudo bem, o Enem pede só 2 operadores argumentativos e um elemento coesivo em cada parágrafo, mas você não vai fazer só isso. Porque você não faz só o que o Enem pede. Você faz muito mais, você é muito melhor do que isso. Mas o Enem tá indo, você tá voltando. Ele quer, vamos dizer, ele quer um braço, você dá os 2 braços, as 2 pernas, é muito melhor. Então, pós-ponto final, jovem, põe um elemento coesivo lindo logo em seguida. Sabe? Gasta. Você ficou 12 anos da sua vida na escola com o professor de português enchendo o raio do saco, fazendo você decorar a musiquinha de elemento coesivo. Usa, gasta. Lembra na hora e fala, professora fulana, também vou usar tudo que você me fez decorar aqui. Usa tudo. Operador argumentativo é a mesma coisa, só não justifica na introdução, porque não tem nada para ligar antes, né? Não sei que você faça um título e queira ligar o título, mas não recomendo. O título gasta ali e não ganha nada. Nada. Então, na introdução não justifica. Exatamente, corre risco de ter erro lá e perder. Mas no resto, usa. Gente, isso é coisa a mais. Vocês estão demonstrando conhecimento, estão demonstrando aptidão, habilidade escrita, tá? Então, esse negócio de, vou fazer o básico, você vai fazer o básico muito bem feito, né? Você vai pensar na construção. A planta da casa, ela tem que ser muito foda. Porque senão, vai vir um vento lá, igual do lobo mal, nos 3 porquinhos e derruba. Depois que você fez uma planta muito bem feita, pensa, você investiu pra caramba na planta da casa, você subiu a casa ali, aí você fala, bom, eu quero investir agora em colocar os cômodos direitinho, né, fazer uma pintura boa, colocar umas portas boas, janelas boas, tal. Depois você vai lá e vai pegar e colocar os piores móveis que você tem. Você vai pegar e vai colocar tudo avacalhado dentro? Não. Você vai trabalhar para tentar colocar uma decoração também legal. Por mais que seja simples. Eu não tô falando que você tem que gastar, não. Tá? Se vocês pegarem o meu texto, por exemplo, é simples. Porque eu nem tenho preferência para ficar usando vocabulário extremamente exagerado, não. Mas o simples, bem feito, ele é muito legal. Tá? Então, façam isso. Não fiquem satisfeitos com arroz e feijão basicão, não. E por fim, que a gente deve ter o quê? 1 minuto? Eu acho. Daqui a pouco deve abrir a contagem aqui. Não repitam palavras, tá? Porque também parte ponto na competência 4. Vocês podem usar sinônimos. O que são sinônimos? Palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa, tá? Indivíduos, pessoas, cidadão, seres, tudo significa a mesma coisa. Então, como que eu aprendo sinônimo? Treinando. Se toda vez que você for escrever indivíduo, você pesquisar sinônimo dele, por fim você vai precisar pesquisar mais que você já aprendeu. Outra coisa, pronominalização. Substitui por pronome, tá? Então, em vez de você ficar repetindo toda hora, indivíduo, então, o qual, que, ele, tá? Então, usa pronome a seu favor. Como que eu aprendo a usar pronome? Pegando a gramática, estudando, fazendo exercício. Tá? Ou então assistindo aula com a gente, que a gente ensina, a gente é muito boa de pronome.